Mas sua vida agora estava cheia de esperança e ação. Ela não estava apenas pensando em seus planos, mas lendo livros eruditos da biblioteca e lendo muitas coisas apressadamente para que ela pudesse ser um pouco menos ignorante ao falar com S.E. Azalbon, o tempo todo sendo visitada com questionamentos conscienciosos se ela não estava exaltando essas más ações acima da medida e contemplando-as com aquela autossatisfação que era a última condenação de ignorância e loucura. Capítulo 4. Primeiro cavalheiro. Nossas ações são brilhões que nós mesmos forjamos. Segundo cavalheiro. Sim, verdadeiramente, mas acho que é o mundo que traz o ferro. Sir James parece determinado a fazer tudo o que você quiser, disse Celia enquanto voltavam para casa depois de uma inspeção no novo canteiro de obras. Ele é uma boa criatura e mais sensato do que qualquer um poderia imaginar, disse Dorothea, sem consideração. Você quer dizer que ele parece bobo? Não, não, disse Dorothea, recompondo-se e colocando a mão na da irmã por um momento, mas ele não fala igualmente bem sobre todos os assuntos. Eu acho que ninguém, exceto pessoas desagradáveis, pensa, disse Celia em seu ronronar habitual. Eles devem ser muito terríveis de se conviver. Apenas pense. No café da manhã e sempre. Dorothea riu. Oh, Kitty, você é uma criatura maravilhosa. Ela beliscou o queixo de Celia, agora com vontade de pensar que ela era muito vitoriosa e adorável apta a ser um querubim eterno e, se não fosse doutrinariamente errado dizer isso, dificilmente mais necessitada de salvação do que um esquilo. É claro que as pessoas nem sempre precisam estar falando bem. Apenas um diz a qualidade de suas mentes quando eles tentam falar bem. Você quer dizer que Sir James tenta e falha. Eu estava falando em geral. Porque você me catequiza sobre Sir James. Não é o objetivo de sua vida me agradar. Agora, Dó, você pode realmente acreditar nisso? Certamente. Ele pensa em mim como uma futura irmã, isso é tudo. Dorothea nunca havia insinuado isso antes, esperando, por uma certa timidez em tais assuntos que era mútua entre as irmãs, até que fosse introduzido por algum evento decisivo. Celia corou, mas disse imediatamente: Por favor, não cometa mais esse erro, Dodô. Quando Tantripe estava escovando o meu cabelo outro dia, ela disse que o homem de Sir James sabia pela empregada da Sa. Cadalader que Sir James deveria se casar com Asta. Como você pode deixar Tantripe falar essas fofocas com você, Celia? Disse Dorothea, indignada, não menos irritada por que detalhes adormecidos em sua memória foram agora despertados para confirmar a revelação indesejável. Você deve ter feito perguntas a ela. É degradante. Não vejo mal algum em Tantrip falar comigo. É melhor ouvir o que as pessoas dizem. Você vê os erros que comete ao adotar noções. Tenho certeza de que Sir James pretende fazer uma oferta a você, e ele acredita que você o aceitará, especialmente porque você ficou tão satisfeito com ele sobre os planos. E tio também eu sei que ele espera isso. Todos podem ver que Sir James está muito apaixonado por você. A repulsa era tão forte e dolorosa na mente de Dorothea que as lágrimas brotaram e fluíram abundantemente. Todos os seus queridos planos estavam amargurados, e ela pensou com desgosto na concepção de Sir James de reconhecê-lo como seu amante. Houve vexame também por causa de Celia. Como ele poderia esperar isso? Ela explodiu em sua maneira mais impetuosa. Eu nunca concordei com ele sobre nada além das cabanas. Eu mal era educado com ele antes. Mas você está tão satisfeito com ele desde então. Ele começou a ter certeza de que você gosta dele. Gosto dele, Celia. Como você pode escolher expressões tão odiosas? Disse Dorothea, apaixonadamente. Querida, Dorothea, suponho que seria certo que você gostasse de um homem que você aceitou como marido. É ofensivo para mim dizer que Sir James poderia pensar que eu gostava dele. Além disso, não é a palavra certa para o sentimento que devo ter em relação ao homem que aceitaria como marido. Bem, sinto muito por Sir James. Achei certo dizer porque você continuou como sempre faz, nunca olhando exatamente para onde está e pisando no lugar errado. Você sempre vê o que ninguém mais vê, é impossível satisfazê-lo. No entanto, você nunca vê o que é bastante claro. Esse é o seu jeito, Dodo. Algo certamente deu a Celia uma coragem incomum e ela não estava poupando a irmã de quem ocasionalmente admirava. Quem pode dizer que críticas justas o gato, podem estar passando para nós, seres de especulação mais ampla? É muito doloroso, disse Dorothea, sentindo-se açoitada. Não posso mais ter nada a ver com as cabanas. Devo ser civilizado com ele. Devo dizer a ele que não terei nada a ver com eles. É muito doloroso. Seus olhos se encheram novamente de lágrimas. Espere um pouco. Pense nisso. Você sabe que ele vai embora por 1 ou 2 dias para ver sua irmã. Não haverá ninguém além de Lovegood. Celia não pôde deixar de ceder. Pobre Dodo, continuou ela em um staccato amável. É muito difícil, é sua moda favorita traçar planos.
Mora para traçar planos. Você acha que eu só me importo com as casas de meus semelhantes dessa maneira infantil? Posso muito bem cometer erros. Como alguém pode fazer algo nobremente cristão, vivendo entre pessoas com pensamentos tão mesquinhos? Nada mais foi dito, Dorothea estava muito abalada para recuperar a paciência e se comportar de modo a mostrar que admitia qualquer erro em si mesma. Ela estava disposta a acusar a estreiteza intolerável e a consciência cega da sociedade ao seu redor, e Celia não era mais o eterno querubim, mas um espinho em seu espírito, um nulifidiano rosa e branco, pior do que qualquer presença desanimadora no peregrino. A moda de desenhar planos. Quanto valia a vida que grande fera, possível quando todo o efeito das ações de alguém podia ser transformado em lixo tão ressecado como aquele. Quando ela saiu da carruagem, suas bochechas estavam pálidas e suas pálpebras vermelhas. Ela era uma imagem de tristeza, e seu tio que a encontrou no corredor teria ficado alarmado se Celia não estivesse perto dela parecendo tão bonita e composta, que ele imediatamente concluiu que as lágrimas de Dorothea tinham sua origem em sua excessiva religiosidade. Ele havia retornado, durante sua ausência, de uma viagem à cidade do condado sobre uma petição de perdão de algum criminoso. Bem, meus queridos, disse ele, gentilmente, enquanto subiam para beijá-lo, espero que nada desagradável tenha acontecido enquanto estive fora. Não, tio, disse Celia, estivemos em Frechite para ver as cabanas. Pensamos que você estaria em casa para almoçar. Eu vim por Lowick para almoçar, você não sabia que eu vim por Lowick. E eu trouxe alguns panfletos para você, Dorothea, na biblioteca. Você sabe, eles estão sobre a mesa da biblioteca. Parecia que uma corrente elétrica passava por Dorothea, emocionando-a do desespero à expectativa. Eram panfletos sobre a igreja primitiva. A opressão de Celia, Tantri e Sir James foi sacudida e ela caminhou direto para a biblioteca. Celia subiu as escadas. O SR. Brooke foi detido por uma mensagem, mas quando voltou a entrar na biblioteca, encontrou Dorothea sentada e já mergulhada em um dos panfletos que continham algum manuscrito marginal do SR. Casalbon absorvendo tão ansiosamente quanto ela poderia ter sentido o cheiro de um buquê fresco depois de uma caminhada seca, quente e sombria. Ela estava se afastando de Tipton e Frechite e de sua própria triste responsabilidade de pisar nos lugares errados em seu caminho para Nova Jerusalém. O SR. Brooke sentou-se em sua poltrona, esticou as pernas em direção ao fogo de lenha que havia caído em uma massa maravilhosa de dados brilhantes entre os cães, e esfregou as mãos suavemente, olhando muito suavemente para Dorothea, mas com um ar neutro e vagaroso, como se não tivesse nada de especial a dizer. Dorothea fechou o panfleto assim que percebeu a presença do tio e levantou-se como se fosse embora. Normalmente, ela estaria interessada na missão misericordiosa de seu tio em nome do criminoso, mas sua agitação tardia a deixara distraída. Votei por Lowick, você sabe, disse o SR. Brooke, não como se tivesse a intenção de impedir sua partida, mas aparentemente por sua tendência habitual de dizer o que havia dito antes. Este princípio fundamental da fala humana foi marcadamente exibido no SR. Brooke, almocei lá e vi a biblioteca de Casalbon e esse tipo de coisa. Há um ar afiado, dirigindo. Você não vai se sentar, minha querida? Você parece frio. Dorothea sentiu-se bastante inclinada a aceitar o convite. Algumas vezes, quando a maneira fácil de seu tio de levar as coisas não era exasperante, era bastante reconfortante. Ela tirou o manto e o gorro e sentou-se em frente a ele, apreciando o brilho, mas levantando as lindas mãos para uma tela. Eles não eram mãos finas ou mãos pequenas, mas mãos poderosas, femininas e maternais. Ela parecia estar segurando-os em propiciação por seu desejo apaixonado de saber e pensar que nos médiums hostis de Tipton e Frechite resultara em choro e pálpebras vermelhas. Ela pensou agora no criminoso condenado. Que notícias você trouxe sobre o ladrão de ovelhas, tio? O quê, pobre Bunch? Bem, parece que não podemos tirá-lo, ele deve ser enforcado. A testa de Dorothea assumiu uma expressão de reprovação e piedade. Enforcado, você sabe, disse o SR. Brooke, com um aceno de cabeça silencioso. Pobre Romilly. Ele teria nos ajudado. Eu conhecia Romilly. Casalbon não conhecia Romilly. Ele está um pouco enterrado em livros. Você sabe, Casalbon está. Quando um homem tem grandes estudos e está escrevendo uma grande obra, ele deve, é claro, desistir de ver grande parte do mundo. Como ele pode fazer amizades? Isso é verdade. Mas um homem deprimido, você sabe. Sempre fui solteiro também, mas tenho esse tipo de disposição que nunca andei, era minha maneira de ir a todos os lugares e absorver tudo. Eu nunca andei de bicicleta, mas posso ver que Casalbon faz, você sabe. Ele quer um companheiro, você sabe. Seria uma grande honra para qualquer um ser sua companheira, disse Dorothea, energicamente. Você gosta dele, e? Disse o SR.
Brooke, sem mostrar qualquer surpresa ou outra emoção. Bem, agora conheço o casal bom há 10 anos, desde que ele veio para Lowick. Mas eu nunca tirei nada dele nenhuma ideia, você sabe. No entanto, ele é um homem de ponta e pode ser um bispo esse tipo de coisa, você sabe, se Pio permanecer. E ele tem uma opinião muito elevada sobre você, minha querida. Dorothea não conseguia falar. O fato é que ele tem uma opinião muito elevada sobre você. Ele fala extraordinariamente bem, casal bom. Ele se submeteu a mim, você não sendo maior de idade. Em suma, prometi falar com você, embora tenha dito a ele que achava que não havia muita chance. Eu era obrigado a dizer isso a ele. Eu disse, minha sobrinha é muito jovem e esse tipo de coisa. Mas não achei necessário entrar em tudo. No entanto, o resumo disso é que ele pediu minha permissão para ir fazer uma oferta de casamento. Você sabe, disse o SR. Proque, com seu aceno explicativo. Achei melhor contar a você, minha querida. Ninguém poderia ter detectado qualquer ansiedade nos moldos do SR. Proque, mas ele realmente desejava saber algo sobre a mente de sua sobrinha para que, se houvesse necessidade de conselhos, ele pudesse dar a tempo. E sentimento ele, como magistrado que havia absorvido tantas ideias, poderia abrir espaço, era mistodamente gentil. Como Dorothea não falou imediatamente, ele repetiu: Achei melhor contar a você, minha querida. Obrigada, tio, disse Dorothea, em um tom claro e inabalável. Sou muito grato ao SR. Casal bom. Se ele me fizer uma oferta, eu aceitarei. Eu admiro e honro mais do que qualquer homem que já vi. O SR. Proque fez uma pequena pausa e disse em um tom baixo persistente: Ah, posso. Ele é uma boa combinação em alguns aspectos. Mas agora, Cheton é uma boa combinação. E nossa terra está unida. Nunca interferirei contra seus desejos, minha querida. As pessoas devem ter seu próprio caminho no casamento, e esse tipo de coisa até certo ponto. Você sabe. Eu sempre disse isso até certo ponto. Desejo que você se case bem, e tenho boas razões para acreditar que Cheton deseja se casar com você. Eu menciono isso, você sabe. É impossível que eu me case com Sir James Cheton, disse Dorothea. Se ele pensa em se casar comigo, ele cometeu um grande erro. É isso, você vê. Nunca se sabe. Eu deveria ter pensado que Cheton era exatamente o tipo de homem que uma mulher gostaria agora. Por favor, não o mencione sobre essa luz novamente, tio, disse Dorothea, sentindo um pouco de sua irritação tardia reviver. O SR. Proque se perguntou e sentiu que as mulheres eram um assunto inesgotável de estudo, já que mesmo ele, em sua idade, não estava em um estado perfeito de previsão científica sobre elas. Aqui estava um sujeito como Cheton sem chance alguma. Bem, mas casal bom, agora. Não há pressa, quero dizer, para você. É verdade, todos os anos vão contar sobre ele. Ele tem mais de 45 anos, você sabe. Eu diria uns bons 27 anos mais velho que você. Com certeza, se você gosta de aprender e ficar de pé e esse tipo de coisa, não podemos ter tudo. E sua renda é boa, ele tem uma bela propriedade independente da igreja, sua renda é boa. Ainda assim, ele não é jovem e não devo esconder de você, minha querida, que acho que sua saúde não é muito forte. Não sei mais nada contra ele. Eu não gostaria de ter um marido muito próximo da minha idade, disse Dorothea com grave decisão. Eu gostaria de ter um marido que estivesse acima de mim em julgamento e em todo o conhecimento. O SR. Proque repetiu seu subjugado. Ah? Eu pensei que você tinha mais de sua própria opinião do que a maioria das garotas. Achei que você gostasse de sua própria opinião, gostou. Você sabe. Não consigo me imaginar vivendo sem algumas opiniões, mas gostaria de ter boas razões para elas, e um homem sábio poderia me ajudar a ver quais opiniões tinham o melhor fundamento e me ajudaria a viver de acordo com elas. Muito verdadeiro. Você não poderia colocar a coisa melhor, não poderia colocá-la melhor, de antemão, você sabe. Mas há esquisitices nas coisas, continuou o SR. Proque, cuja consciência estava realmente despertada para fazer o melhor que pudesse por sua sobrinha nesta ocasião. A vida não é moldada em um molde não cortada por regra e linha e esse tipo de coisa. Eu nunca me casei, e será melhor para você e para os seus. O fato é que eu nunca amei ninguém o suficiente para me colocar em um laço por eles. É um laço, você sabe. Temperamento, agora. A temperamento. E um marido gosta de ser mestre. Eu sei que devo esperar provações, tio. O casamento é um estado de deveres mais elevados. Nunca pensei nisso como mera facilidade pessoal, disse a pobre Dorothea. Bem, você não gosta de shows, um ótimo estabelecimento, bailes, jantares, esse tipo de coisa. Posso ver que os caminhos de casal bom podem ser mais adequados para você do que os de Cheton. E você deve fazer o que quiser, minha querida.
Eu não impediria casal bom, eu disse isso imediatamente, pois não há como saber como algo pode acontecer. Você não tem os mesmos gostos que todas as jovens, e um clérigo e estudioso que pode ser um bispo, esse tipo de coisa pode ser mais adequado para você do que Chetan. Chetan é um bom sujeito de bom coração, você sabe, mas ele não entra muito em ideias. Eu fiz quando eu tinha a idade dele. Mas os olhos de casal bom, agora. Acho que ele os machucou um pouco com muita leitura. Eu ficaria mais feliz, tio, quanto mais espaço houvesse para eu ajudá-lo, disse Dorotea ardentemente. Você já se decidiu, eu vejo. Bem, minha querida, o fato é que tenho uma carta para você no bolso. O SR. Proke entregou a carta a Dorotea, mas quando ela se levantou para ir embora, ele acrescentou: Não há muita pressa, minha querida. Pense nisso, você sabe. Quando Doroteu o deixou, ele refletiu que certamente havia falado fortemente. Ele havia colocado os riscos do casamento diante dela de maneira impressionante. Era seu dever fazê-lo. Mas, quanto a fingir ser sábio para os jovens, nenhum tio, por mais que tivesse viajado em sua juventude, absorvido as novas ideias e jantado com celebridades já falecidas, poderia fingir julgar que tipo de casamento acabaria bem para uma jovem que preferisse casal bom a Chetan. Em suma, a mulher era um problema que, como a mente do SR, Pro que parecia vazia diante dela, dificilmente poderia ser menos complicado do que as revoluções de um sólido irregular. Capítulo V. Estudantes esforçados são comumente perturbados com golpes, catarros, reumatos, caquexia, bradipexia, olhos ruins, pedras e cólicas, truezas, opilações, vertigem, ventos, consumos e todas as doenças que surgem por ficar sentado demais. Eles são em sua maioria magros, secos, mal coloridos. E tudo através de dores imoderadas e estudos extraordinários. Se você não acredita na verdade disso, olhe para as obras do grande Tostatus e Tomás de Aquino e diga-me se aqueles homens se esforçaram. Anatomia da Melancolia de Burton, P.S. 2. Esta foi a carta do S.R. Casalbon. Minha querida senhorita Brooke, tenho a permissão de seu tutor para falar com você sobre um assunto do qual não tenho nada mais no coração. Não estou, espero, enganado no reconhecimento de alguma correspondência mais profunda do que a datada no fato de que uma consciência de necessidade em minha própria vida surgiu contemporaneamente com a possibilidade de eu me familiarizar com você. Pois na primeira hora de conhecê-lo, tive a impressão de sua eminente e talvez exclusiva aptidão para suprir essa necessidade conectada, posso dizer, com tal atividade das afeições que mesmo as preocupações de uma obra especial demais para ser abdicada não poderiam dissimular ininterruptamente, e cada oportunidade sucessiva de observação deu à impressão uma profundidade adicional, convencendo-me mais enfaticamente daquela aptidão que eu havia preconcebido e, assim, evocando mais decisivamente aquelas afeições às quais apenas me referi agora. Nossas conversas, eu acho, deixaram suficientemente claro para você o teor de minha vida e propósitos. Um tenor inadequado, estou ciente, para a ordem mais comum de mentes. Mas eu discerni em você uma elevação de pensamento e uma capacidade de devoção, que até agora eu não havia concebido como compatível com o florescimento precoce da juventude ou com aquelas graças do sexo que podem ser ditas ao mesmo tempo para ganhar e conferir distinção quando combinadas, como elas notavelmente estão em você, com as qualidades mentais acima indicadas. Confesso, estava além da minha esperança encontrar essa rara combinação de elementos sólidos e atraentes, adaptados para fornecer ajuda em trabalhos mais graves e lançar um encanto sobre as horas vagas. E se não fosse pelo evento de minha apresentação a você que, deixe-me dizer novamente, espero não ser superficialmente coincidente com as necessidades de prenúncio, mas providencialmente relacionado a elas como etapas para a conclusão do plano de uma vida, eu presumivelmente teria ido até o fim sem qualquer tentativa de aliviar minha solidão por uma união matrimonial. Essa, minha querida senhorita Brooke, é a declaração precisa de meus sentimentos, e confio em sua gentil indulgência em me aventurar agora para perguntar até que ponto seus são de natureza a confirmar meu feliz pressentimento. Ser aceito por você como seu marido e guardião terreno de seu bem-estar, eu consideraria o mais alto dos dons providenciais. Em troca, posso pelo menos oferecer-lhe uma afeição até agora não desperdiçada e a consagração fiel de uma vida que, por mais curta que seja a sequência, não tem páginas retrógradas nas quais, se você optar por virá-las, encontrará registros que podem justamente causar-lhe amargura ou vergonha. Aguardo a expressão de seus sentimentos com uma ansiedade que seria parte da sabedoria se possível desviar por um trabalho mais árduo do que o habitual. Mas, nesta ordem de experiência, ainda sou jovem e, ao esperar uma possibilidade desfavorável, não posso deixar de sentir que a resignação à solidão será mais difícil após a iluminação temporária da esperança. Em qualquer caso, permanecerei, com sincera devoção, Eduardo Casalbon.
Doroteia tremeu enquanto lia esta carta, então ela caiu de joelhos, enterrou o rosto e soluçou. Ela não podia orar, sob a onda de emoção solene em que os pensamentos se tornavam vagos e as imagens flutuavam incertas, ela só podia se lançar, com uma sensação infantil de reclinação, no colo de uma consciência divina que sustentava a sua. Ela permaneceu nessa atitude até a hora de se vestir para o jantar. Como poderia ocorrer ela examinar a carta, considerá-la criticamente como uma profissão de amor? Toda a sua alma estava possuída pelo fato de que uma vida mais plena estava se abrindo diante dela. Ela era uma neófita prestes a entrar em um grau superior de iniciação. Ela teria espaço para as energias que se agitavam inquietamente sob a penumbra e a pressão de sua própria ignorância e a mesquinha peremptoriedade dos hábitos do mundo. Agora ela seria capaz de se dedicar a deveres grandes, mais definidos. Agora ela teria permissão para viver continuamente à luz de uma mente que ela poderia reverenciar. Essa esperança não estava isenta do brilho do deleite orgulhoso à alegre surpresa de donzela por ter sido escolhida pelo homem que sua admiração havia escolhido. Toda a paixão de Doroteia foi transfundida através de uma mente lutando por uma vida ideal. O brilho de sua infância transfigurada caiu sobre o primeiro objeto que entrou em seu nível. O ímpeto com que a inclinação se tornou resolução foi intensificado por aqueles pequenos eventos do dia que despertaram seu descontentamento com as condições reais de sua vida. Depois do jantar, quando Celia estava tocando um ar, com variações, um pequeno tipo de tilintar que simbolizava a parte estética da educação das moças, Doroteia subiu ao seu quarto para responder à carta do SR. Casal bom. Por que ela deveria adiar a resposta? Ela escreveu mais de 3 vezes, não porque desejasse mudar o texto, mas porque sua mão era extraordinariamente incerta e ela não suportava que o SR. Casalbon achasse sua caligrafia ruim e ilegível. Ela se irritou ao escrever uma mão em que cada letra fosse distinguível sem qualquer grande variedade de conjecturas, e pretendia fazer muito uso dessa façanha para salvar os olhos do SR. Casalbon. 3 vezes ela escreveu. Meu caro SR. Casalbon, sou muito grato a você por me amar e me achar digna de ser sua esposa. Não posso esperar melhor felicidade do que aquela que seria uma com a sua. Se eu dissesse mais, seria apenas a mesma coisa escrita com mais detalhes, pois agora não posso me deter em nenhum outro pensamento além de que posso estar na vida. Com devoção, Dorothea Brooke. Mais tarde, à noite, ela seguiu o tio até a biblioteca para lhe dar a carta para que ele pudesse enviá-la pela manhã. Ele ficou surpreso, mas sua surpresa só se manifestou em alguns momentos de silêncio, durante os quais ele empurrou vários objetos em sua escrivaninha e, finalmente, ficou de costas para o fogo, os óculos no nariz, olhando para o endereço da carta de Dorothea. Você já pensou o suficiente sobre isso, minha querida? Ele disse finalmente. Não havia necessidade de pensar muito, tio. Não sei de nada que me faça vacilar. Se mudei de ideia, deve ser por causa de algo importante e inteiramente novo para mim. Ah, então você o aceitou? Então Chetan não tem chance. Chetan ofendeu você, sabe? O que você não gosta em Chetan? Não há nada que eu goste nele, disse Dorothea, um tanto impetuosa. O SR. Brooke jogou a cabeça e os ombros para trás como se alguém tivesse jogado um míssil leve nele. Dorothea imediatamente sentiu alguma auto-repreensão e disse: Quero dizer, à luz de um marido. Ele é muito gentil, eu acho realmente muito bom com as cabanas. Um homem bem intencionado. Mas você deve ter um estudioso e esse tipo de coisa? Bem, está um pouco em nossa família. Eu mesmo tinha aquele amor pelo conhecimento e entrar em tudo um pouco demais me levou longe demais, embora esse tipo de coisa não seja frequentemente executado na linha feminina, ocorre no subsolo como os rios da Grécia, você sabe, sai nos filhos. Filhos inteligentes, mães inteligentes. Eu entrei muito nisso ao mesmo tempo. No entanto, minha querida sempre disse que as pessoas devem fazer o que quiserem nessas coisas, até certo ponto. Eu não poderia, como seu guardião, ter consentido em uma partida ruim. Mas Casalbon está bem, sua posição é boa. Temo que Chetan se machuque, e azar. Cadwallader me culpe. Naquela noite, é claro, Celia não sabia nada do que havia acontecido. Ela atribuiu a maneira abstrata de Dorothea e a evidência de mais choro desde que chegaram em casa ao temperamento que ela estava em relação a Sir James Chetan e aos edifícios, e teve o cuidado de não ofender mais. Tendo dito uma vez o que queria dizer, Celia não tinha disposição para recorrer a assuntos desagradáveis. Era de sua natureza, quando criança, nunca brigar com ninguém, apenas observar com admiração que eles brigavam com ela e pareciam galos de peru, ao que ela estava pronta para brincar no berço do gato com eles sempre que se recuperassem.
E quanto a Doroteia, sempre foi sua maneira de encontrar algo errado nas palavras de sua irmã, embora Celia protestasse interiormente que ela sempre dizia exatamente como as coisas eram, e nada mais. Ela nunca fez e nunca conseguiu juntar palavras de sua própria cabeça. Mas o melhor de Dodo era que ela não ficava com raiva por muito tempo juntos. Agora, embora mal tivessem se falado durante toda a noite, quando Celia deixou de trabalhar, com a intenção de ir para a cama, um procedimento em que ela sempre estava muito mais cedo, Dorotea, que estava sentada em um banquinho baixo, incapaz de se ocupar exceto em meditação, disse com a entonação musical que em momentos de sentimento profundo, mas silencioso, fazia seu discurso como um belo recitativo. Celia, querida, venha me beijar, mantendo os braços abertos enquanto falava. Celia se ajoelhou para obter o nível certo e deu seu beijinho de borboleta, enquanto Dorotea a envolvia com braços gentis e pressionava os lábios gravemente em cada bochecha. Não se sente, Dodo. Você está tão pálido esta noite. Vá para a cama logo, disse Celia de uma maneira confortável, sem qualquer toque de patos. Não, querida, estou muito, muito feliz, disse Dorotea fervorosamente. Tanto melhor, pensou Celia. Mas quão estranhamente Dolo vai de um extremo ao outro. No dia seguinte, no almoço, o mordomo entregando algo ao SR. Proque, disse, Jonas voltou, senhor, e trouxe esta carta. O SR. Proque leu a carta e, então, acenando com a cabeça para Dorotea, disse, casal bom, minha querida, ele estará aqui para jantar, ele não esperou para escrever mais não esperou, você sabe. Não podia parecer notável para Celia que um convidado para jantar fosse anunciado à irmã de antemão, mas, seus olhos seguindo a mesma direção que os de seu tio, ela ficou impressionada com o efeito peculiar do anúncio sobre Dorotea. Parecia que algo, como o reflexo de uma asa branca iluminada pelo sol, havia passado por suas feições, terminando em um de seus raros rubores. Pela primeira vez, passou pela mente de Celia que poderia haver algo mais entre o SR. Asalbon e sua irmã do que seu prazer em conversas livrescas e seu prazer em ouvir. Até então ela havia classificado a admiração por esse feio e aprendido a conhecer a admiração por Monsieur Liret em Lausanne, também feio e erudito. Dorothea nunca se cansara de ouvir o velho Monsieur Liret quando os pés de Celie estavam o mais frios possível, e quando realmente se tornara terrível ver a pele de sua cabeça careca se movendo. Porque então seu entusiasmo não deveria se estender ao SR. Casalbon simplesmente da mesma forma que a Monsieur Liret, e parecia provável que todos os homens instruídos tivessem uma espécie de visão de professor sobre os jovens. Mas agora Celia estava realmente assustada com a suspeita que havia surgido em sua mente. Ela raramente era pega de surpresa dessa maneira, sua maravilhosa rapidez em observar uma certa ordem de sinais geralmente a preparava para esperar os eventos externos nos quais ela tinha interesse. Não que ela agora imaginasse que o SR. Casalbon já fosse um amante aceito, ela apenas começou a sentir desgosto com a possibilidade de que qualquer coisa na mente de Dorothea pudesse tender para tal questão. Aqui estava algo realmente para irritá-la em dolo. Era muito bom não aceitar Sir James Chetton, mas a ideia de se casar com o SR. Casalbon. Celia sentiu uma espécie de vergonha misturada com uma sensação de ridículo. Mas talvez Dodo, se ela estivesse realmente beirando tal extravagância, pudesse se afastar dela. A experiência muitas vezes mostrou que sua impressionabilidade poderia ser calculada. O dia estava úmido e eles não iam sair, então os dois subiram para a sala de estar, e lá Celia observou que Dorothea, em vez de se estabelecer com seu habitual interesse diligente por alguma ocupação, simplesmente apoiou o cotovelo em um livro aberto e olhou pela janela para o grande cedro prateado com a umidade. Ela mesma havia começado a fazer um brinquedo para os filhos do cura e não iria entrar em nenhum assunto muito precipitadamente. Dorothea estava de fato pensando que era desejável que Celia soubesse da mudança importante na posição do ECR. Casal bom desde a última vez que ele estivera na casa, não parecia justo deixá-la na ignorância do que necessariamente afetaria sua atitude em relação a ele, mas era impossível não se esquivar de contar a ela. Dorothea acusou-se de alguma mesquinhez nessa timidez. Sempre foi odioso para ela ter pequenos medos ou artifícios sobre suas ações, mas neste momento ela estava buscando a maior ajuda possível para não temer a corrosividade da prosa carnal de Celia. Seu devaneio foi quebrado, e a dificuldade de decisão banida pela voz pequena e um tanto gutural de Celia falando em seu tom usual de uma observação à parte ou de um bi. Alguém mais vem jantar além do SR. Casal bom. Não que eu saiba. Espero que haja mais alguém. Então eu não vou ouvi-lo comer sua sopa assim. O que é de notável em comer sopa? Sério, Dodo, você não consegue ouvir como ele raspa a colher? E ele sempre pisca antes de falar. Eu não sei se Ló piscou, mas tenho certeza de que sinto muito por aqueles que se sentaram em frente a ele se ele o fez.
Celia, disse Dorotea com seriedade enfática, por favor, não faça mais observações desse tipo. Por que não? Eles são bem verdadeiros, respondeu Celia, que tinha seus motivos para perseverar, embora estivesse começando a ter um pouco de medo. Muitas coisas são verdadeiras que apenas as mentes mais comuns observam. Então eu acho que as mentes mais comuns devem ser bastante úteis. Acho uma pena que a mãe do SR, Casalbon, não tivesse uma mente plebeia. Ela poderia tê-lo ensinado melhor. Celia estava interiormente assustada e pronta para fugir agora que havia arremessado este dardo leve. Os sentimentos de Dorotea se transformaram em uma avalanche e não poderia haver mais preparação. É certo dizer, Celia, que estou noiva do SR. Casalbon. Talvez Celia nunca tivesse ficado tão pálida antes. O homem de papel que ela estava fazendo teria tido a perna ferida, não fosse por seu cuidado habitual com o que quer que ela segurasse em suas mãos. Ela deitou a figura frágil de uma vez e sentou-se perfeitamente imóvel por alguns momentos. Quando ela falou, houve uma lágrima se acumulando. Oh, Dodo, espero que você seja feliz. Sua ternura fraternal não podia deixar de superar outros sentimentos neste momento, e seus medos eram os medos de afeição. Dorothea ainda estava magoada e agitada. Está bastante decidido, então? Disse Celia, em um tom admirado. E o tio sabe? Aceitei a oferta do SR. Casalbon. Meu tio me trouxe a carta que a continha, ele sabia disso de antemão. Eu imploro seu perdão se eu disse alguma coisa para machucá-lo, Dodo, disse Celia com um leve soluço. Ela nunca poderia ter pensado que deveria se sentir como se sentia. Havia algo fúnebre em todo o caso e o SR. Casalbon parecia ser o clérigo oficiante sobre quem seria indecente fazer comentários. Não importa, Kitty, não sofra. Nunca devemos admirar as mesmas pessoas. Frequentemente, ofendo da mesma maneira, estou apto a falar muito fortemente daqueles que não me agradam. Apesar dessa magnanimidade, Dorothea ainda estava sofrendo, talvez tanto pelo espanto moderado de Celia quanto por suas pequenas críticas. É claro que todo mundo ao redor de Tipton não simpatizaria com esse casamento. Dorothea não conhecia ninguém que pensasse como ela sobre a vida e seus melhores objetos. No entanto, antes que a noite terminasse, ela estava muito feliz. Em uma hora de tete-a-tete com o SR. Casal bom, ela conversou com ele com mais liberdade do que jamais sentira antes, até mesmo derramando sua alegria com a ideia de se dedicar a ele e de aprender como ela poderia compartilhar e promover melhor todos os seus grandes fins. O SR. Casal bom foi tocado por um deleite desconhecido que o homem não teria sido. Com esse ardor infantil e desenfreado, ele não ficou surpreso que a amante teria ficado, que ele deveria ser objeto disso. Minha querida jovem está, proque Dorothea, disse ele, pressionando a mão dela entre as mãos. Esta é uma felicidade maior do que eu jamais imaginei estar reservada para mim. Que eu deveria me encontrar com uma mente e uma pessoa tão ricas nas graças misturadas que poderiam tornar o casamento desejável. Estava longe de minha concepção. Você tem todas não, mais do que todas aquelas qualidades que eu sempre considerei como as excelências características da feminilidade. O grande encanto do seu sexo é sua capacidade de uma afeição ardente e abnegada, e aqui vemos sua aptidão para arredondar e completar a nossa própria existência. Até agora conheci poucos prazeres, exceto os mais severos. Minhas satisfações foram as do estudante solitário. Tenho estado pouco disposto a colher flores que murchariam em minha mão, mas agora vou arrancá-las com avidez, para colocá-las em seu seio. Nenhum discurso poderia ter sido mais honesto em sua intenção. A retórica frígida no final era tão sincera quanto o latido de um cachorro ou o grasnar de uma grauda amorosa. Não seria precipitado concluir que não havia paixão por trás daqueles sonetos para Delia que nos parecem a fina música de um bandolim. A fé de Dorothea forneceu tudo o que as palavras do SR. Casalbon pareciam deixar de dizer. Que crente vê uma omissão ou infelicidade perturbadora? O texto, seja de profeta ou de poeta, se expande para tudo o que podemos colocar nele e até mesmo sua gramática ruim é sublime. Eu sou muito ignorante e você vai se surpreender com a minha ignorância, disse Dorothea. Tenho tantos pensamentos que podem estar bastante equivocados, e agora poderei contar tudo a você e perguntar sobre eles. Mas, acrescentou ela, com rápida imaginação do provável sentimento do SR. Casalbon, não vou incomodá-lo muito, somente quando você estiver inclinado a me ouvir. Muitas vezes você deve estar cansado com a busca de assuntos em sua própria trilha. Ganharei o suficiente se você me levar com você para lá. Como eu poderia ser capaz agora de perseverar em qualquer caminho sem a sua companhia? Disse o SR. Casalbon, beijando sua testa cândida e sentindo que o céu lhe concedera uma bênção em todos os sentidos adequados às suas necessidades peculiares.
Ele estava sendo inconscientemente influenciado pelos encantos de uma natureza que era inteiramente sem cálculos ocultos, seja para efeitos imediatos ou para fins mais remotos. Foi isso que tornou Doroteia tão infantil e, de acordo com alguns juízes, tão estúpida, com toda a sua reputada esperteza, como, por exemplo, no presente caso de se jogar, metaforicamente falando, aos pés do Sr. Casalbon e beijar suas gravatas fora de moda como se ele fosse um papa protestante. Ela não estava nem um pouco ensinando o Sr. Casalbon a perguntar se ele era bom o suficiente para ela, mas apenas se perguntando ansiosamente como ela poderia ser boa o suficiente para o Sr. Casalbon. Antes de partir no dia seguinte, foi decidido que o casamento deveria ocorrer dentro de 6 semanas. Por que não? A casa do Sr. Casalbon estava pronta. Não era um presbitério, mas uma mansão considerável, com muitas terras anexadas a ela. O presbitério era habitado pelo cura, que cumpria todo o dever, exceto pregar o sermão da manhã. Capítulo vi. A língua da minha senhora é como as lâminas do prado, que cortam você acariciando-as com a mão ociosa. Um bom corte é sua função. Ela divide com borda espiritual a semente de painço e faz economias intangíveis. Quando a carruagem do Sr. Casalbon estava saindo do portão, ela bloqueou a entrada de um pônei phaeton conduzido por uma senhora com um servo sentado atrás. Era duvidoso que o reconhecimento tivesse sido mútuo, pois o Sr. Casalbon estava olhando distraidamente diante dele, mas a senhora estava com os olhos rápidos e acenou com a cabeça e um como vai? Em cima da hora. Apesar de seu gorro surrado e chale indiano muito velho, era claro que o dono da loja a considerava uma personagem importante pela reverência baixa que caía na entrada do pequeno faitonte. Bem, tá. Fitchete, como estão suas aves agora? Disse a senhora de olhos escuros e cor alta com a expressão mais clara e cinzelada. Muito bem para botar, senhora, mas eles têm que comer seus ovos. Não tenho paz de espírito com eles. Ou os canibais. Melhor vendê-los baratos de uma vez. O que você vai vender a eles um casal? Não se pode comer aves de mau caráter por um preço alto. Bem, senhora, meia coroa. Eu não poderia deixá-los ir, não por baixo. Meia coroa, esses tempos. Vem agora para o caldo de galinha do reitor em um domingo. Ele consumiu tudo o que eu posso poupar. Você é metade paga com sermão, tá? Fitchete, lembre-se disso. Leve um par de pombos para eles pequenas belezas. Você deve vir e vê-los. Você não tem copos entre seus pombos. Bem, senhora, mestre Fitchete deve ir vê-los depois do trabalho. Ele é muito gostoso com novos tipos, para obrigá-lo. Obedeça-me. Será o melhor negócio que ele já fez. Um par de pombos da igreja para um casal de aves espanholas malvadas que comem seus próprios ovos. Você e Fitchete não se gabam demais, isso é tudo. O Faitonte foi levado adiante com as últimas palavras, deixando-as Fitchete rindo e balançando a cabeça lentamente, com uma interjeição certamente, certamente, do qual se poderia inferir que ela teria achado o campo um pouco mais monótono se a dama do reitor tivesse falado menos livremente e menos pederneira. De fato, tanto os fazendeiros quanto os trabalhadores das paróquias de Frechite e Tipton teriam sentido uma triste falta de conversa, não fossem as histórias sobre o que as Cadwallader disse e fez, uma senhora de nascimento incomensuravelmente alto, descendente, por assim dizer, de condes desconhecidos, sombria como a multidão de sombras heróicas que alegavam pobreza, reduziam os preços, e cortar piadas da maneira mais amigável, embora com uma virada de língua que deixava você saber quem ela era. Tal senhora dava boa vizinhança tanto à posição quanto à religião e mitigava a amargura do dízimo não comutado. Um personagem muito mais exemplar com uma infusão de dignidade amarga não teria promovido sua compreensão dos 39 artigos e teria sido menos unificador socialmente. O Sr. Brock, vendo os méritos das Cadwallader de um ponto de vista diferente, estremeceu um pouco quando o nome dela foi anunciado na biblioteca, onde ele estava sentado sozinho. Vejo que você teve nosso Louis Cícero aqui, disse ela, sentando-se confortavelmente, jogando para trás os envoltórios e mostrando uma figura magra, mas bem construída. Eu suspeito que você e ele estão preparando algumas políticas ruins. Caso contrário, você não estaria vendo tanto do homem animado. Vou informar contra você. Lembre-se de que ambos são personagens suspeitos, já que ficaram do lado de Pio sobre o projeto de lei católico. Direi a todos que você vai apoiar Middlemarch do lado Wii quando o velho Pinkerton renunciar e que Casalbon vai ajudá-lo de maneira dissimulada, subornar os eleitores com panfletos e abrir as tabernas para distribuí-los. Venha, confesse. Nada disso, disse o Sr. Brock, sorrindo e esfregando os óculos, mas realmente corando um pouco com o empeachment. Casalbon e eu não falamos muito de política.
Ele não se importa muito com o lado filantrópico das coisas, punições e esse tipo de coisa. Ele só se preocupa com as questões da igreja. Essa não é a minha linha de ação, você sabe. Ter demais, meu amigo. Eu ouvi falar de seus feitos. Quem foi que vendeu seu pedaço de terra para os papistas em Middlemarch? Eu acredito que você comprou de propósito. Você é um falso perfeito. Veja se você não está queimado em efígie neste 5 de novembro chegando. Um Frei não viria brigar com você sobre isso, então eu vim. Muito bom. Eu estava preparado para ser perseguido por não perseguir, você sabe. Aí está. Esse é um pedaço de armadilha que você preparou para as agitações. Agora, não deixe que eles o atraiam para as agitações, meu caro SR. Poke. Um homem sempre faz papel de bobo, discursando. Não há desculpa a não ser estar do lado certo para que você possa pedir uma bênção em seu cantarolar e hesitar. Você vai se perder, eu aviso. Você fará uma torta de sábado com as opiniões de todas as partes e será apedrejado por todos. Isso é o que eu espero, você sabe, disse o SR. Troke, não querendo trair o quão pouco ele gostou desse esboço profético que eu espero como um homem independente. Quanto aos Ways, um homem que vai com os pensadores provavelmente não será fisgado por nenhum partido. Ele pode ir com eles até certo ponto, você sabe. Mas isso é o que vocês, senhoras, nunca entendem. Onde está o seu ponto certo? Não. Gostaria que me dissessem como um homem pode ter qualquer razão quando não pertence a nenhum partido, levando uma vida itinerante e nunca deixando seus amigos saberem seu endereço. Ninguém sabe onde Broke estará, não há como contar com Broke é o que as pessoas dizem de você, para ser franco. Agora, torne-se respeitável. Como você vai gostar de ir às sessões com todo mundo parecendo tímido com você, e você com a consciência pesada e o bolso vazio? Não pretendo discutir com uma dama sobre política, disse o SR. Broke, com um ar de indiferença sorridente, mas sentindo-se desagradavelmente consciente de que esse ataque das a baladeira havia aberto a campanha defensiva a que certos passos precipitados o haviam exposto. Seu sexo não é pensador, você sabe varium et mutabilis semper esse tipo de coisa. Você não conhece Virgílio. Eu sabia o SR. Broke refletiu há tempo que não tinha o conhecimento pessoal do poeta Augusto, eu ia dizer. Pobre Stoddart, você sabe. Foi o que ele disse. Vocês, senhoras, são sempre contra uma atitude independente. Um homem não se importa com nada além da verdade e esse tipo de coisa. E não há parte do condado onde a opinião seja mais estreita do que aqui. Não quero atirar pedras, você sabe, mas alguém é procurado para seguir a linha independente, e se eu não aceitar, quem o fará? Quem? Ora, qualquer revista que não tenha sangue nem posição. Pessoas de prestígio devem consumir suas bobagens independentes em casa, não vendê-las. E você? Que vão casar sua sobrinha, tão boa quanto sua filha, com um de nossos melhores homens. Sir James ficaria cruelmente irritado. Será muito difícil para ele se você se virar agora e fazer uma placa Whig. O SR. Brock estremeceu novamente por dentro, pois o noivado de Dorothea mal havia sido decidido. Ele pensou nas possíveis provocações das Cadwallader. Pode ter sido fácil para observadores ignorantes dizerem, brigue com as Cadwallader, mas para onde vai um cavalheiro do campo que briga com seus vizinhos mais antigos? Quem poderia sentir o sabor fino em nome de Brock se fosse entregue casualmente, como vinho sem selo? Certamente um homem só pode ser cosmopolita até certo ponto. Espero que Cheton e eu sejamos sempre bons amigos, mas lamento dizer que não há perspectiva de ele se casar com minha sobrinha, disse o SR. Brock, muito aliviado ao ver pela janela que Celia estava entrando. Por que não? Disse Azar, Cadalader, com uma nota aguda de surpresa. Faz apenas 15 dias desde que você e eu estávamos conversando sobre isso. Minha sobrinha escolheu outro pretendente e o escolheu, você sabe. Eu não tive nada a ver com isso. Eu deveria ter preferido Cheton, e eu deveria ter dito que Cheton era o homem que qualquer garota teria escolhido. Mas não há explicação para essas coisas. Seu sexo é caprichoso, você sabe. Porque com quem você quer dizer que vai deixá-la se casar? A mente das Cada ladeira estava examinando rapidamente as possibilidades de escolha para Dorothea. Mas aqui Celia entrou, florescendo de um passeio no jardim, e a saudação com ela livrou o SR. Broke da necessidade de responder imediatamente. Ele se levantou apressadamente e, dizendo, a propósito, devo falar com Murat sobre os cavalos, saiu rapidamente da sala. Minha querida filha, o que é isso? Isso sobre o noivado de sua irmã, disse Azar. Abader. Ela está noiva do SR. Azalbon, disse Celia, recorrendo, como de costume, à mais simples declaração de fato e aproveitando a oportunidade de falar com a esposa do reitor a sós. Isso é assustador. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu só soube disso ontem. Eles devem se casar em 6 semanas.
Bem, minha querida, desejo e a alegria de seu cunhado. Sinto muito por Dorotea. Desculpe. É obra dela, suponho. Sim, ela disse que o SR. Casalbon tem uma grande alma. Com todo o meu coração. Oh, tá. Adolader, não acho que possa ser bom se casar com um homem com uma grande alma. Bem, minha querida, tome cuidado. Você conhece a aparência de um agora. Quando o próximo vier e quiser se casar com você, não o aceite. Tenho certeza de que nunca deveria. Não, um desses em uma família é suficiente. Então sua irmã nunca se importou com Sir James Chetton. O que você teria dito a ele por um cunhado? Eu deveria ter gostado muito disso. Tenho certeza de que ele teria sido um bom marido. Só acrescentou Célia, com um leve rubor às vezes parecia ecoar ao respirar. Não acho que ele teria se adequado para Dorothea. Não voou alto o suficiente. Dodo é muito rigoroso. Ela pensa muito sobre tudo e é tão particular sobre o que se diz. Sir James nunca pareceu agradá-la. Ela deve tê-lo encorajado, tenho certeza. Isso não é muito digno de crédito. Por favor, não fique com raiva de Dodo, ela não vê as coisas. Ela pensava muito nas cabanas e às vezes era rude com Sir James, mas ele é tão gentil que nunca percebeu. Bem, disse Azar. Cadolader, vestindo o chale e levantando-se, como se estivesse com pressa. Devo ir direto a Sir James e contar isso a ele. Ele terá trazido sua mãe de volta a essa altura, e devo ligar. Seu tio nunca vai contar a ele. Estamos todos desapontados, minha querida. Os jovens devem pensar em suas famílias ao se casar. Dei um mau exemplo, casei-me com um clérigo pobre e tornei-me um objeto lamentável entre os de braços, sou obrigado a pegar minhas brasas por estratagema e orar aos céus por meu óleo de salada. No entanto, Casalbon tem dinheiro suficiente, devo fazer justiça a ele. Quanto ao seu sangue, suponho que os alojamentos da família sejam 3 zebelina de choco e um comentarista desenfreado. A propósito, antes de ir, minha querida, devo falar com suas A. Carter sobre pastelaria. Quero enviar minha jovem cozinheira para aprender sobre ela. Pessoas pobres com 4 filhos, como nós, você sabe, não podem se dar ao luxo de manter um bom cozinheiro. Não tenho dúvidas de que essa A. Carter me obedecerá. O cozinheiro de Sir James é um dragão perfeito. Em menos de uma hora, Azar. Cadalader contornou Azar. Carter e dirigiu para Frechitial, que não ficava longe de sua própria casa paroquial. Seu marido residia em Frechit e mantinha um pároco em Tipton. Sir James Chetton havia retornado da curta viagem que o manteve ausente por alguns dias e trocou de vestido, com a intenção de cavalgar até Tipton Grange. Seu cavalo estava parado na porta quando Azar. Cadolader se aproximou e ele imediatamente apareceu lá, com o chicote na mão. Lady Chetton ainda não havia retornado, mas a missão da Azar. Cadolader não podia ser despachada na presença de cavalariços, então ela pediu para ser levada ao conservatório próximo para ver as novas plantas, e ao chegar a uma posição contemplativa, ela disse: tenho um grande choque por você. Espero que você não esteja tão apaixonado quanto fingiu estar. Não adiantava protestar contra a maneira da Azar, Cadolader de colocar as coisas. Mas o semblante de Sir James mudou um pouco. Ele sentiu um vago alarme. Eu acredito que Brooke vai se expor, afinal. Eu o acusei de querer defender Middlemarch do lado liberal, e ele parecia bobo e nunca negou falou sobre a linha independente e o absurdo usual. Isso é tudo, disse Sir James, muito aliviado. Por quê? Respondeu Azar. Cadalader, com uma nota mais aguda. Você não quer dizer que gostaria que ele se tornasse um homem público dessa maneira, fazendo uma espécie de valete barato político de si mesmo? Ele pode ser dissuadido, eu acho. Ele não gostaria da despesa. Isso é o que eu disse a ele. Ele é vulnerável à razão lá sempre alguns grãos de bom senso em um pingo de avareza. A avareza é uma qualidade capital para administrar nas famílias. É o lado seguro para a loucura mergulhar. E deve haver uma pequena rachadura na família Brooke, caso contrário, não veríamos o que veremos. O quê? Brooke representando Middlemarch. Pior do que isso. Eu realmente me sinto um pouco responsável. Eu sempre disse que a senhorita Brooke seria uma combinação tão boa. Eu sabia que havia uma grande quantidade de bobagens nela, uma espécie de coisa metodista volúvel. Mas essas coisas se desgastam nas meninas. No entanto, sou pego de surpresa pela primeira vez. O que você quer dizer, Zá? Cadolader, disse Sir James. Seu medo de que Astá, Brooke fugisse para se juntar aos irmãos da Morávia ou alguma seita absurda desconhecida da boa sociedade, foi um pouco aliviado pelo conhecimento de que Astá, Cadolader sempre fazia as piores coisas. O que aconteceu com a senhorita Brooke? Por favor, fale. Muito bem. Ela está noiva para se casar. Ahá.
Cadwallader fez uma pausa por alguns momentos, observando a expressão profundamente magoada no rosto de seu amigo, que ele tentava esconder com um sorriso nervoso enquanto chicoteava a bota, mas ela logo acrescentou: noiva de casal bom. Sir James deixou o chicote cair e abaixou-se para pegá-lo. Talvez seu rosto nunca tivesse reunido tanto desgosto concentrado como quando ele se virou para Asa. Cadwallader e repetiu: casal bom? Mesmo assim, você conhece minha missão agora. Meu Deus, é horrível. Ele não é melhor do que uma múmia. O ponto de vista tem que ser permitido, como o de um rival florescente e desapontado. Ela diz: ele é uma grande alma. Uma ótima bexiga para ervilhas secas chacoalharem. Disse Azar. Cadwallader. Com que negócio um velho solteiro como esse tem para se casar? Disse Sir James. Ele tem um pé na cova. Ele pretende prolongá-lo novamente, suponho. Brooke não deve permitir isso, ele deve insistir em que seja adiado até que ela atinja a maioridade. Ela pensaria melhor nisso então. Para que serve um guardião? Como se você pudesse espremer uma resolução de Brooke. Cadwallader pode falar com ele. Ele não. Um Frei acha todo mundo encantador. Eu nunca consigo fazer com que ele abuse de casal bom. Ele até falará bem do bispo, embora eu diga a ele que não é natural em um clérigo beneficiado o que se pode fazer com um marido que atende tão pouco às decências. Eu escondo isso o melhor que posso, abusando de todos eu mesmo. Venha, venha, anime-se. Você está bem livre da senhorita Brooke, uma garota que exigiria que você visse as estrelas à luz do dia. Entre nós, a pequena Celia vale 2 dela e provavelmente será a melhor combinação, pois este casamento com um casal bom é tão bom quanto ir a um convento. Ou, por minha própria conta, é por causa das tá. Brooke que acho que seus amigos deveriam tentar usar sua influência. Bem, um Frei ainda não sabe. Mas quando eu digo a ele, você pode confiar nisso, ele dirá, por que não? Casal bom é um bom sujeito e jovem o suficiente. Essas pessoas caridosas nunca distinguem o vinagre do vinho até que o tenham engolido e contraído cólicas. No entanto, se eu fosse um homem, preferiria Celia, especialmente quando Dorothea se foi. A verdade é que você tem cortejado um e conquistado outro. Posso ver que ela o admira quase tanto quanto um homem espera ser admirado. Se fosse alguém além de mim que dissesse isso, você poderia pensar que é exagero. Adeus. Sir James entregou Asra, a doladeira ao Phaetonte e depois pulou em seu cavalo. Ele não iria renunciar à sua carona por causa das notícias desagradáveis de seu amigo apenas para andar mais rápido em alguma outra direção que não a de Tipton Grange. Agora, por que diabos Azar? Cadalader deveria estar ocupada com o casamento da Astar. E por que, quando uma partida em que ela gostava de pensar que tinha uma mão era frustrada, ela deveria ter planejado imediatamente as preliminares de outra? Houve algum enredo engenhoso, algum curso de ação de esconde-esconde, que pudesse ser detectado por um cuidadoso relógio telescópico? De jeito nenhum. Um telescópio poderia ter varrido as paróquias de Tipton e Frechit, toda a área visitada pela Saar. Cada ladeira em seu Phaetonte, sem testemunhar qualquer entrevista que pudesse despertar suspeitas, ou qualquer cena da qual ela não tenha retornado com a mesma agudeza imperturbável de olhos e a mesma cor natural elevada. De fato, se esse veículo conveniente tivesse existido nos dias dos 7 sábios, um deles sem dúvida teria observado que você pode saber pouco sobre as mulheres seguindo-as em seus pôneis Phaetontes. Mesmo com um microscópio direcionado para uma gota d'água, os encontramos fazendo interpretações que acabam sendo bastante grosseiras, pois enquanto sob uma lente fraca você pode parecer ver uma criatura exibindo uma voracidade ativa na qual outras criaturas menores jogam ativamente como se fossem tantos centavos de impostos animados. Uma lente mais forte revela a você certos penteados menores que fazem vórtices para essas vítimas enquanto o engolidor espera passivamente pelo recebimento de seu costume. Dessa forma, metaforicamente falando, uma lente forte aplicada ao casamento da Saa. Cadwallader mostrará um jogo de causas minúsculas produzindo o que pode ser chamado de vórtices de pensamento e fala para trazer a ela o tipo de comida de que ela precisava. Sua vida era ruralmente simples, totalmente livre de segredos sujos, perigosos ou importantes, e não conscientemente afetada pelos grandes assuntos do mundo. Ainda mais os assuntos do grande mundo a interessavam, quando comunicados nas cartas de parentes nobres, a maneira como os fascinantes filhos mais novos haviam ido para os cães casando-se com suas amantes, a bela idiotice de sangue antigo do jovem Lord Tapir, e os humores furiosos e gotosos do velho Lord Megatherium, o cruzamento exato de genealogias que trouxe uma coroa a um novo ramo e ampliou as relações de escândalo. Esses eram tópicos dos quais ela retinha detalhes com a maior precisão e os reproduzia em um excelente picles de epigramas, que ela mesma gostava mais porque acreditava tão inquestionavelmente no nascimento e no não nascimento quanto na caça e nos vermes.
Ela nunca teria renegado ninguém por causa da pobreza. Um de braço reduzido a jantar e uma bacia teria parecido a ela um exemplo de patos que valia a pena exagerar, e temo que seus vícios aristocráticos não a teriam horrorizado. Mas seu sentimento em relação aos ricos vulgares era uma espécie de ódio religioso. Eles provavelmente haviam ganhado todo o seu dinheiro com os altos preços de varejo, e a Dolader detestava preços altos por tudo que não era pago em espécie na reitoria. Essas pessoas não faziam parte do desígnio de Deus em fazer o mundo, e seu sotaque era uma aflição para os ouvidos. Uma cidade onde esses monstros abundavam era pouco mais do que uma espécie de comédia baixa que não podia ser levada em conta em um esquema bem educado do universo. Que qualquer senhora que esteja inclinada a ser dura com essa Cadwallader investigue a abrangência de suas próprias belas vistas e tenha certeza de que elas oferecem acomodação para todas as vidas que têm a honra de coexistir com a dela. Com tal mente, ativa como fósforo, mordendo tudo que se aproximava na forma que lhe convinha, como Cadwallader poderia sentir que Brooks e suas perspectivas matrimoniais eram estranhas para ela, especialmente porque ela tinha o hábito de anos repreender o Sr. Brooke com a mais amigável franqueza e deixá-lo saber em confiança que o considerava uma pobre criatura. Desde a primeira chegada das moças a Tipton, ela havia arranjado o casamento de Dorothea com Sir James, e se tivesse acontecido, teria certeza de que era obra dela, que não deveria acontecer depois que ela o preconcebeu, causou-lhe uma irritação com a qual todo pensador simpatizará. Ela era diplomata de Tipton e Frechite, e qualquer coisa que acontecesse apesar dela era uma irregularidade ofensiva. Quanto a aberrações como essa das Brooke, Cadwallader não tinha paciência com elas, e agora via que sua opinião sobre essa garota havia sido infectada com um pouco da fraca caridade de seu marido, aqueles caprichos metodistas, aquele ar de ser mais religioso do que o reitor e o pároco juntos, vinham de uma doença mais profunda e constitucional do que ela estava disposta a acreditar. No entanto, disse Cadwallader, primeiro para si mesma e depois para o marido. Eu a abandono. Havia uma chance, se ela tivesse se casado com Sir James, de ela se tornar uma mulher sã e sensata. Ele nunca teria contradito, e quando uma mulher não é contradita, ela não tem motivo para obstinação em seus absurdos. Mas agora desejo a ela a alegria de sua camisa de cabelo. Seguiu-se que Cadwallader deveria decidir sobre outro casamento para Sir James, e tendo decidido que seria a jovem Miss Brooke, não poderia ter havido um movimento mais sábio para o sucesso de seu plano do que sua sugestão ao baronete de que lhe havia causado uma impressão no coração de Celia, pois ele não era um daqueles cavalheiros que definham após o inatingível pomo de Safo que ri do galho mais altos encantos que sorria como nó de prímulas no penhasco para não ser atingido pela mão disposta. Ele não tinha sonetos para escrever, e não lhe parecia agradável que ele não fosse um objeto de preferência para a mulher que ele preferia. O conhecimento de que Dorothea havia escolhido o Sr. Casalbon já havia ferido seu apego e relaxado seu controle. Embora Sir James fosse um esportista, ele tinha alguns outros sentimentos em relação às mulheres além de perdizes e raposas, e não considerava sua futura esposa à luz da presa, valiosa principalmente pelas excitações da caça. Ele também não estava tão familiarizado com os hábitos das raças primitivas a ponto de sentir que um combate ideal para ela, machadinha na mão, por assim dizer, era necessário para a continuidade histórica do laço matrimonial. Pelo contrário, tendo a vaidade amável que nos une àqueles que gostam de nós e nos desinclina para aqueles que são indiferentes, e também uma boa natureza grata, a mera ideia de que uma mulher tinha uma bondade para com ele teceu pequenos fios de ternura de seu coração para o dela. Assim aconteceu que, depois de Sir James ter cavalgando bastante rápido por meia hora em uma direção longe de Tipton Grange, ele diminuiu o ritmo e, por fim, virou em uma estrada que o levaria de volta por um corte mais curto. Vários sentimentos forjaram nele a determinação, afinal, de ir para a granja hoje como se nada de novo tivesse acontecido. Ele não pôde deixar de se alegrar por nunca ter feito a oferta e ter sido rejeitado. A mera polidez amigável exigia que ele ligasse para ver Dorothea sobre as cabanas, e agora, felizmente, a Doladeiro preparara para dar seus parabéns, se necessário, sem mostrar muito constrangimento. Ele realmente não gostou. Desistir de Dorothea era muito doloroso para ele, mas havia algo na resolução de fazer essa visita imediatamente e conquistar toda demonstração de sentimento, o que era uma espécie de morder arquivos e contra-irritante. E sem que ele reconhecesse distintamente o impulso, certamente estava presente nele a sensação de que Celia estaria lá e que ele deveria prestar mais atenção a ela do que antes. Nós, mortais, homens e mulheres, devoramos muitas decepções entre o café da manhã e a hora do jantar, conter as lágrimas e parecer um pouco pálido sobre os lábios e, em resposta às perguntas, dizer nada.
O orgulho nos ajuda, e o orgulho não é uma coisa ruim quando apenas nos incita a esconder nossas próprias mágoas, não a ferir os outros. Capítulo 7. Piace e popone vuole la sua stagione. Provérbio italiano. O SR. Casal bom, como era de se esperar, passou grande parte de seu tempo na granja nessas semanas, e o obstáculo que o namoro ocasionou ao progresso de sua grande obra-chave para todas as mitologias naturalmente o fez esperar com mais avidez o feliz término do namoro. Mas ele havia deliberadamente incorrido no obstáculo, tendo decidido que agora era hora de adornar sua vida com as graças da companhia feminina, irradiar a escuridão que a fadiga tendia a pairar sobre os